Oi, gente, aqui é a Fernanda Frattarola e no vídeo de hoje do Fernanda Explica, a gente vai falar sobre o que fazer caso você não consiga o score que você precisa. A gente está sempre conversando muito aqui, né, sobre estratégias, quando você iniciar a sua preparação, compatibilidade entre o nível de inglês e o score que você precisa. Então, a gente está sempre conversando sobre caminhos e coisas que você precisa saber para conseguir o score que você precisa na sua primeira tentativa. Mas é importante a gente também falar sobre o que você pode fazer caso você não consiga esse score, né? Qual é o caminho que você vai tomar? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: eu já fiz a prova várias vezes, não consegui o resultado que eu precisava, eu acabei desistindo. A gente sabe que a prova não é uma prova barata, a gente sabe que agora, nesse momento, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente tem a opção de fazer o Home Edition, mas a gente não, quando a gente está falando do TOEFL e IBT, né? Quando a gente está falando do TOEFL ITP, a gente tem a opção do TOEFL ITP remoto. A gente está falando do IELTS, a gente tem a opção de fazer o IELTS Academic também de forma remota. Então, a gente, nesse momento, em virtude da pandemia, a gente tem essas opções. Mas a gente ainda tem muita gente que faz as provas, sim, nos centros aplicadores. Alguns centros aplicadores estão abertos, outros estão reabrindo. E a gente sabe que o que acontece é que muitas vezes não tem um centro aplicador na sua cidade e você tem que viajar. Eu mesma, todas as vezes que fiz a prova, com exceção da última vez que fiz a prova do TOEFL IBT, eu tive que viajar. Para o IELTS, sempre. 100% das vezes eu tive que viajar, tive que ir para outra cidade fazer a prova. Então, a gente sabe que a gente tem os custos da prova em si, a gente tem os custos da sua locomoção, né, para fazer a prova, para o dia da prova. Então, às vezes você tem dinheiro gasto com gasolina, ônibus, avião. Às vezes você vai dormir na outra cidade porque não é próximo da sua casa, então você às vezes não vai viajar no dia da prova, vai viajar no dia anterior e vai precisar ficar num hotel, gastar dinheiro com comida. Então a gente tem uma série de gastos aí. E quando você faz a prova diversas vezes, esses gastos são, né, dobrados, triplicados, quadruplicados. Então, a gente precisa também falar um pouco sobre o que você faz se você fez a prova e você não conseguiu o resultado que você precisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é para que você vai usar esse resultado. Você vai usar esse resultado para um processo de imigração? Vou usar esse resultado para conseguir migrar lá no Canadá, e o governo canadense pede X. Quando a gente está falando de scores pedidos pelo governo, né, a gente tem aquela coisa assim: se você não conseguiu o score que você precisava, você não vai ter jeito, você vai ter que fazer a prova de novo. Quando a gente conversa sobre instituições de ensino, as coisas podem ser um pouco diferentes. Quando é que as coisas são diferentes? As coisas podem ser diferentes quando o score que você consegue é muito próximo ao score que é pedido. Não é sempre, nem vou dizer que é a maioria das vezes, porque também não é. Mas existe sim casos em que universidades aceitam o aluno, mesmo ele não tendo conseguido o score que ele precisava. Por exemplo, o aluno precisava tirar 80, tirou 79, 78. E aí o que acontece é que muita gente fala assim: eu tirei 79, eu tirei 78, vou ter que fazer a prova de novo, não consegui o score que eu precisava. E a pessoa não entra em contato com a universidade, porque ela já assume que a universidade não vai aceitar. E aquela coisa, não, você já tem, né? Porque você precisava tirar 80, não tirou 80, tirou um score próximo. Então, você já parte aí da ideia na sua cabeça de que você não conseguiu e que você vai ter que fazer de novo. Então, não custa a gente mandar um e-mail para a universidade
e conversar com eles. Olha, eu tirei 79, eu tirei 78 e eu preciso tirar o score pedido. Eu quero saber se vocês aceitam. Né? Eu quero saber se vocês vão aceitar meu 78. Manda o score report, eles vão ver quanto você tirou por sessão. É sempre que as universidades vão aceitar? Não, não é. Mas existem casos, sim, de universidades que aceitam, que vão falar para você, não, tá tudo bem. A gente aceita esse score. Por quê? Porque a sua aceitação na universidade, ela não está ligada só ao seu score do TOEFL. A gente sabe que o seu score do TOEFL, ele é pré-requisito porque ele vai provar o seu nível de inglês e ele vai provar que você tem condições de assistir às aulas, participar das aulas, fazer trabalhos, apresentar trabalhos em inglês. Então, ele é, claro, super importante e é por isso que as universidades vão pedir, seja o TOEFL, seja o IELTS, para você poder ingressar no programa. Mas ele não é a única coisa que pesa na hora da sua aceitação na universidade. Então, muitas vezes, a gente tem alunos que têm, ou a gente conhece casos de pessoas que tinham tudo que a universidade queria e não conseguiram o score no TOEFL na primeira vez, mas ficou faltando 1 ponto, 2 pontos e as universidades aceitaram. Não, tudo bem, a gente aceita esse score. Porque é um score muito próximo. Não estou falando de você precisar tirar 100 e tirar 80, né? Porque aí a gente tem uma diferença muito grande. Mas, quando a diferença é pouca, não custa você mandar um e-mail. Principalmente se não é a primeira vez que você fez a prova e você tem o My Best Scores. Porque aí você manda para eles verem. O pior que pode te acontecer é eles falarem para você que eles não vão aceitar esse score e você ter que fazer a prova de novo. Mas você já achava que você ia ter que fazer a prova de novo de qualquer jeito, então, né? Mas se eles aceitarem, você não precisa gastar dinheiro com a prova de novo, passar a ansiedade, o nervosismo, o estresse de ter que fazer a prova mais uma vez, ter que se preparar mais uma vez. Então, essa é sempre a primeira coisa que você deve levar em consideração. Não está fazendo para o governo, né? Porque é o score pedido pelo governo. Não está fazendo para o processo de validação de diploma que você não pode mudar. Está fazendo para a universidade, para estudar no exterior, sempre vale a pena o bate-papo. E agora, Fernanda, então já fiz isso, não consegui, a minha situação não é essa, o que eu vou fazer agora? Fiz a prova e não consegui o score. A gente tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender quando você pegar o seu score é por que você não conseguiu o seu score. E isso a gente tem que fazer uma avaliação muito crítica. Por que você não conseguiu esse score? Você ficou nervoso na hora da prova? Você teve um problema na hora da sua prova? Aconteceu alguma coisa, um problema técnico, um problema de família, que você não estava... O que aconteceu na hora da prova? Fernanda, não tive problema técnico na hora da prova, não tive problema nenhum, estava super bem disposto, estava assim, super concentrado, meu problema não foi esse. Ok. Segunda coisa que você vai se perguntar, eu me preparei para essa prova? Eu estudei, eu fiz exercícios, eu conhecia a estrutura da prova, eu tive algum tipo de suporte de um professor que me dissesse, olha, esse é o caminho, aqui não, isso não tá legal, eu me preparei sozinho. Como é que foi a minha preparação? O que eu podia ter feito diferente na minha preparação? Essa pergunta é muito importante porque muita gente não se prepara. Muita gente vai fazer a prova. Olha para ver, né? Olha online lá para ver como é que são as questões, como é que é a formatação da prova, pega e vai. Isso não é uma preparação, né? Isso é você olhar a estrutura da prova e ir. Uma preparação, ela é você entender os critérios de avaliação da sessão do speaking, os critérios de avaliação da sessão do writing, o que você precisa entregar na sessão do speaking, o que você precisa entregar na sessão do writing. Essa é uma preparação, de fato. Você saber como é que você tem que fazer, como é que você tem que escrever, como é que você tem que organizar suas respostas, como é que você faz a sessão do reading, entender as questões, entender como é que você faz suas anotações na sessão do listening, na sessão do speaking, na sessão do writing. Então, isso é a preparação. Você se preparou?
É a pergunta que você tem que fazer. Me preparei do jeito certo? Fiz os exercícios ouvindo os áudios várias vezes. Isso não é o jeito certo. Então, eu deveria ter escutado os áudios uma vez só. Eu deveria ter estudado na formatação da prova. Toda essa análise é você que vai poder fazer. Só você sabe como você se preparou. Mas esses são elementos muito importantes. Muita gente se prepara não respeitando o tempo das sessões. Eu não consigo fazer uma redação em 30 minutos, só faço minhas redações em 40. Chegou um dia da prova, eu não consegui terminar minha redação. Sim, não conseguiu. Porque passou o tempo todo de preparação sem, de fato, estar se preparando. Porque se você faz os exercícios num tempo que não é o tempo que você vai ter no dia da prova, você não está se preparando, você está se enganando, como eu gosto de dizer. Porque você está acostumando o seu cérebro, você está se doutrinando a fazer uma coisa que você vai chegar no dia da prova, não vai poder fazer. E isso pode sim impactar o seu score e fazer com que você não consiga a nota que você precisava. Por quê? Porque não conseguiu completar as atividades, porque está acostumado a praticar num tempo superior àquele do dia da prova. Então, tudo isso, essa análise, você vai precisar fazer. Me preparei, de fato? Entendi e sei quais são os critérios de avaliação e como funciona a avaliação na sessão do speaking e do writing? Sei quais são as estratégias e como é que eu tenho que organizar as minhas redações e as minhas respostas da sessão do speaking. Conheço as questões que caem na sessão do reading e consigo fazer essas questões dentro do tempo que é dado para essa sessão. Sei como tenho que fazer as anotações e que anotações preciso fazer nas sessões do listening, do speaking e do writing. Se você respondeu que não para qualquer uma dessas perguntas, você não estava de fato preparado para fazer a prova. Então, existe outro caminho que você precisa tomar aí na sua preparação. Se você respondeu que sim para todas essas questões, a gente tem uma terceira coisa que a gente precisa avaliar sempre, que é a compatibilidade entre o score que a gente precisa e o nosso nível de inglês. Quando a gente fala de scores muito próximos, eu precisava tirar 90 e eu tirei 86, 87, 88, 89. Você tem nível de inglês para chegar nos 90. Né? A gente está falando de um score que é muito próximo. Então, quando a gente está falando aí mais ou menos de 5 pontos perto do score, né? 5 pontos abaixo daquele score que você precisa, a gente está falando que o seu nível de inglês te permite sim chegar naquele score. Às vezes, até 10 pontos vai. Depende do score que você precisa tirar. Né? Então, quem precisa tirar 80, tirou 70... Às vezes, com uma preparação bem feita, né, uma preparação mais direcionada, mais focada, mais puxada, a pessoa consegue aumentar. A gente já viu gente aumentar 20 pontos o score. 20 pontos. A única diferença foi a preparação. Então, é por isso que eu falo, você tem que fazer a análise da preparação. Você tem que saber se você se preparou. Como você fez essa preparação. Se a sua preparação, de fato, te deixou preparado para a prova. Você chegou na hora da prova e você falou assim, não, eu estou preparado, eu sei o que eu estou fazendo. Porque ela faz toda a diferença. Mas ela não é tudo. Então, quando a gente vê scores muito discrepantes, então vamos supor, você precisa tirar 80. Você se preparou, estudou, foi lá e tirou 60. A gente está falando aqui de uma diferença de 20 pontos. As chances são que o seu nível de inglês não seja compatível. A gente está falando de um score de B1 para uma nota de B2. São níveis de inglês diferentes. E é por isso que eu falei no início do vídeo que você tem que ser muito crítico com você. Você tem que fazer esse processo. Olha, eu estou muito abaixo do score que eu preciso.
Não é. O que eu faço se eu estiver muito abaixo do score que eu preciso tirar? Eu me preparo de novo? Não. Você vai pausar, põe ali uma pausa na sua preparação para a prova do TOEFL, para a prova do IELTS. Eu precisava tirar 7 no IELTS, tirei 5. Vou me preparar de novo? Não, porque de 7 para 5 a diferença no nível de inglês é muito grande. Quando a gente está falando do IELTS, então, a diferença de 1 ponto para o IELTS é uma diferença de nível de inglês grande, que é diferente do TOEFL, né? Quando a gente está falando do TOEFL e IBT, você precisa tirar 90, você tirou 89, você está no nível, tá certo, o seu nível é esse mesmo. O nível é compatível com o score que você precisa. Podem ter acontecido outras coisas que te impediram de conseguir o score que você precisava, mas o nível de inglês não foi uma delas. Quando a gente está falando do IELTS, você precisa tirar 7 e tirou 6, a diferença de 1 ponto. Essa diferença é muito grande para o IELTS. Então, para o IELTS, a menos que você tenha tido uma diferença de meio ponto, uma diferença de 1 ponto já indica que você tem 2 coisas aqui que podem ter acontecido. Ou você, de fato, a sua preparação não foi boa e você precisa focar na sua preparação, e pode ser que com uma boa preparação você consiga aumentar esse score em 1 ponto, ou o seu nível de inglês não é compatível com esse score que você precisa. O que a gente faz nessas situações? Muita gente acha que, se eu me preparar, mudar a minha preparação só, eu vou conseguir esse score, eu vou continuar tentando e vou continuar fazendo preparação atrás de preparação. O que acontece aí, gente? O que acontece é que o seu nível de inglês ele não vai aumentar durante a preparação. Ele pode melhorar em alguns aspectos, sim, porque você vai estar fazendo exercícios, você vai estar com um apoio direcionado, um professor para te ajudar no seu writing, um professor que vai corrigir o seu speaking, vai falar para você, olha, tem que fazer X, tem que fazer Y. E você, claro, consequentemente, vai melhorar um pouco o seu nível de inglês. Mas você não vai pular o seu nível de inglês de B1 para B2, de B1 para C1, fazendo preparatório. Isso não vai acontecer. Porque o foco do preparatório é estratégia para a prova. E não o seu nível de inglês. Então, esse é o momento, sim, de você pausar tudo. A prova custa dinheiro. Ela não custa só dinheiro. Ela não é só uma prova cara. A gente está falando de uma prova que é cara, numa prova que abala muito, mexe muito com o seu emocional. Gera muita ansiedade, gera nervosismo, muita energia, muito tempo que você coloca no estudo daquilo ali, para você tá mantendo esse estudo enquanto o seu nível de inglês não é compatível. Então, quando a gente está falando de scores que são muito distantes do que precisam ser, ou daquilo que você precisa, o ideal é que você dê uma pausa. Olha, eu agora não vou estudar para o preparatório, ou para a prova, não vou fazer minha preparação, seja o TOEFL ou ITP. O TOEFL e ITP é a mesma coisa. E as provas de proficiência, quando a gente está falando do resultado, de você não conseguir resultado, o seu processo de análise do que pode ter acontecido é o mesmo. Então, você decidiu que, olha, tá muito diferente o meu score, o que eu vou fazer? Vou focar no meu nível de inglês. Eu vou focar, eu vou cair dentro, eu vou estudar tudo que eu posso, vou praticar listening, vou ouvir um monte de áudios em inglês, eu vou estudar gramática, eu vou estudar vocabulário, eu vou ler texto, eu vou fazer tudo que eu puder fazer para melhorar o meu nível de inglês antes de eu reiniciar a minha preparação. Então, essa análise é você que tem sempre que fazer. Então, esses são pontos muito importantes, porque o que a gente vê acontecer muito é a pessoa não consegue o score e ela continua. Eu vou fazer a prova de novo, eu vou fazer a prova de novo, eu vou fazer a prova de novo, vou fazer a prova de novo. E aí a gente escuta histórias de pessoas que fizeram a prova 5 vezes. Fiz a prova 5 vezes em um ano. Era melhor você ter feito uma vez, ter utilizado qualquer recurso financeiro, que você botou nas outras provas. O recurso financeiro que você botou nas outras provas, nas outras 4 provas, era melhor você ter utilizado ele em melhorar o seu nível de inglês, fazer uma preparação para a prova, seja ela qual for.
um professor particular, um curso físico na minha cidade, um curso online, seja ela qual for. Era melhor você ter investido nisso e ter feito a prova uma vez só mais. Dependendo do seu custo para a prova, se você precisa se locomover, viajar, vai sair mais barato e menos estressante e menos frustrante do que você ficar fazendo a prova várias e várias e várias vezes. Então, toda essa análise a gente tem que fazer. E quando eu falo que a análise ela tem que ser muito crítica, eu falo isso porque muita gente não faz essa análise mais crítica. Você tem que fazer. O que te levou a não conseguir o score que você precisava? Você não se preparou do jeito que você tinha que se preparar. Você teve um problema no dia da prova. Você estava muito nervoso e não conseguiu terminar. Ou o seu nível de inglês não é compatível com o score que você precisa. Esses são os 3 motivos que as pessoas não conseguem o resultado. Então, tudo isso tem que ser analisado. Fernanda, eu não consegui o resultado. Eu posso pedir revisão de prova? A gente também escuta muito isso. Eu quero pedir revisão de prova. A revisão de prova funciona? Quando a gente está falando do TOEFL ou IBT, a gente está falando da revisão da prova, a gente tem revisão só da seção do speaking e do writing, não tem revisão para prova de múltipla escolha, a parte de múltipla escolha não tem revisão, né? E o que acontece na revisão? O que acontece é que eles dizem que o seu score pode aumentar, diminuir ou ficar o mesmo. Se você já não... O score que você conseguiu, você já tentou com a universidade, ou seja, qual for o processo que você for fazer, e você sabe que não vai ser aceito, né? A universidade falou para você não vai aceitar, ele diminuir não faz essa diferença toda para você. Mas a gente nunca viu ele diminuir. Ao longo desses anos todos que a gente trabalha com TOEFL, a gente não conhece, não estou falando que não exista, estou falando que a gente não conhece nenhum caso de redução de score. A gente conhece casos de pessoas que ficaram com o mesmo score e pessoas que aumentaram o score. O que você tem que botar em consideração é quanto você precisa aumentar o seu score. Porque você vai pagar para ter essas sessões revisadas, você vai pagar para ter sessão do writing revisada, você vai pagar para ter a sessão do speaking revisada. Você paga por sessão. Se você precisa de uma pontuação muito... eu preciso aumentar em 6 pontos. As chances de você aumentar em 6 pontos o seu score são mínimas, quase que inexistentes. O máximo que a gente já viu aumentar o score, e foi assim uma coisa surpreendente, foram 4 pontos. Foi assim o maior aumento de score que eu já vi, porque geralmente o que a gente vê é 1 ponto. Aumentou 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos. Que não é o mais comum. O mais comum é não aumentar o score. O score fica o mesmo. Você paga para revisão e o score fica o mesmo. Quando acontece mudanças, geralmente as mudanças ficam entre 1 e 2 pontos no score final. Então, vamos lá, você tirou 20 na sessão do writing, foi para 21, teu score final era 89, foi para 90. 4 pontos, 3 pontos a gente nunca viu, 4 pontos foi o máximo que a gente viu, um aluno conseguiu 4 pontos, mas, assim, 1 conseguiu. Você tem que levar em consideração, isso, né? Se você se preparou, quantos pontos você precisa, eu preciso só de 1 ponto, você vai ter que pagar, e você corre o risco de pagar por sessão e não ter esse score aumentado. Então, aí mesmo vai muito de cada um, né? Se você tem um recurso financeiro para pagar e está disposto a utilizar ele, mesmo que você não consiga o aumento desse score, se você prefere fazer esse processo do que fazer a prova de novo, é claro, é mais barato a revisão do score, mas pode demorar mais tempo. Então, você tem que ver também a questão como está o seu tempo. Então, existe uma série de processos aí, né? Então, assim, só para a gente revisar, né, o que a gente está conversando aqui, o passo a passo se você
está aplicando para uma universidade no exterior, primeiro passo é entrar em contato com a universidade com o seu score. Se o seu score foi próximo ao score que eles pedem. Pedem 80, tirei 78, tirei 79. A universidade que... Outra coisa que acontece também. A universidade pede 90 com 24 no reading. Eu tirei 98, mas tirei 23 no reading. Ai, lascou, não consegui. Não sei. Entra em contato com a instituição de ensino. Sempre. Scores muito próximos, sempre vale a pena. Olha, a gente já teve casos de gente que entrou em contato por e-mail, não conseguiu, teve a resposta não, um score muito próximo, 1 ponto. Teve a resposta que não, ligou para a instituição de ensino no outro país, conversou por telefone e conseguiu. Não precisou fazer a prova de novo, tinha faltado 1 ponto, tá? Então, tudo isso você tem que ver. Então, scores muito próximos, sempre entrar em contato com a instituição de ensino primeiro. Não é o meu caso, Fernanda, eu não vou estudar numa instituição de ensino no exterior, estou validando meu diploma, estou fazendo o processo de imigração, meu score ali é fixo, não pode mudar, é o score que é para todo mundo, não tem... Impossível, eles não dão visto para scores mais baixos. E o que eu vou fazer? Vai fazer aquele processo que a gente conversou. Tive algum problema no dia da prova? O problema, gente, aqui, quando eu falo tive algum problema no dia da prova, a gente não está falando só de problema técnico. A gente está falando de o problema no centro aplicador. O centro aplicador é barulhento. Que isso também, às vezes, atrapalha, né? Ou teve um problema no centro aplicador, tinham 2 pessoas discutindo e me distraiu na hora da prova. Porque quando a gente tá falando de problema técnico, você às vezes até consegue um voucher para fazer a prova de novo. Mas quando você está falando de qualquer outro tipo de problema, não tem voucher. Uma pessoa gritou na hora da prova. Sinto muito. É assim. Não é problema técnico. Então, você tem que ver isso. Aconteceu isso no dia da prova? Tinha alguma pessoa do meu lado que me atrapalhou? Alguma coisa aconteceu? Mas não é só disso que a gente está falando, de problema no dia da prova. Às vezes você teve um problema pessoal no dia da prova ou no dia anterior da prova. A prova, né? Às vezes um parente que ficou doente, um problema de saúde na sua família ou com você. Alguma coisa aconteceu e chegou no dia da prova e você não estava ali. Você foi fazer a prova, mas a sua cabeça estava em outro lugar. E claro que isso vai impactar o seu rendimento na prova. Então, tem que ver isso. Tem sempre que se perguntar se a preparação que você fez, primeiro, se ela foi existente, né? Se você se preparou. Muita gente não se prepara. Você se preparou? Se você se preparou, como foi a sua preparação? Foi uma boa preparação? Não, foi uma boa preparação, me senti bem preparado, eu fiz bastante exercícios, eu tive um professor para me guiar, eu sabia as estratégias, eu sabia tudo. Então, um problema pode ser o seu nível de inglês. É possível que o problema seja a sua preparação e o seu nível de inglês? Sim, sim. Pode ser que você não tenha se preparado da forma correta. Pode ser que você não tenha tido uma pessoa para te auxiliar, um profissional que saiba, que conheça os critérios de avaliação da prova. Pode ser que você não tenha tido ninguém para te auxiliar. E aí você vai juntar isso com o seu nível de inglês não ser compatível, e aí, claro, que isso também vai resultar num score que é abaixo do score que você precisa. Então, não é porque você fez uma boa preparação que você vai conseguir o score se o seu nível de inglês não tá ali, né? Isso ele é diferente. Eu sou intermediário, comecei o intermediário, agora preciso conseguir o score avançado. Não tem preparação que vai te levar nesse score. Não tem, porque a preparação não faz milagre, né? Isso é importante. O caminho é sempre o estudo, não tem milagre para conseguir o resultado. Tem estudo. Então, se o seu nível de inglês não é compatível, também não adianta a sua preparação ser ótima. Não adianta também, então, a sua preparação não ser boa e o seu nível de inglês, às vezes, ser compatível, porque, às vezes, a sua preparação não é boa. Mesmo o seu nível de inglês sendo compatível, você chega na hora da prova e não está preparado. E isso é mais comum do que as pessoas acham.
A gente escuta muito isso. Ah, eu moro nos Estados Unidos há 5 anos, sou casada com um americano, trabalho aqui, fui fazer a prova porque achei que era só uma prova de inglês e não consegui o resultado. Aí sabe o que acontece? Você vai conversar com a universidade, sabe o que a universidade fala? Olha, se prepara para a prova, faz uma preparação, a gente recomenda que você faça uma preparação. A gente já ouviu isso. Da própria universidade, a pessoa mora lá, a própria universidade fala para a pessoa, olha, a gente recomenda que você faça uma preparação. Aí a pessoa foi, se preparou e conseguiu o score. Então, existem todos esses caminhos, né? O nível de inglês não é compatível, mas a preparação foi muito boa. Não teve preparação, mas o nível de inglês é compatível. E você tem um momento em que as duas coisas acontecem. Você tem uma preparação que não é boa, um nível de inglês que não é compatível. E, inevitavelmente, isso vai resultar em você não conseguir o score que você precisa. Quem vai fazer esse diagnóstico do que está acontecendo é você. A menos que você tenha um curso, né, que você esteja fazendo, seja físico, né, um curso presencial, seja um professor particular, seja um curso online, que vai falar para você, olha, o seu nível de inglês não é compatível com esse score que você precisa, o seu desempenho nessas tarefas não é compatível com o score que você precisa, a menos que você tenha uma pessoa para falar isso para você durante a sua preparação, você pode ter que fazer esse processo sozinho. Se você está se preparando sozinho, você tem que fazer esse processo sozinho. E quando é que você consegue muito perceber isso também, gente? Olha, quando você vai fazer, por exemplo, um exercício de reading, você vai fazer o exercício do reading, você já conhece todos os tipos de questões. Todos. Você consegue fazer tudo dentro do tempo. Mas você precisa tirar 90 na prova. Vamos botar 100, porque fica mais fácil. Deu fazer a conta. Você tira 100. Ou seja, você precisa tirar 25 por sessão. Você pode tirar, claro, pode tirar 27 em uma sessão e 23 em outra, né? Mas seu score por sessão tem que ficar aí em torno de 25, né? Você fez a sessão do reading, tirou 15. Você já sabe que tem alguma coisa errada. Você não precisa nem fazer a prova, você já sabe. Eu estou tirando 15. Eu preciso tirar 100 na prova? Não dá. Não dá. A não ser que eu gabarite 2 sessões, tire 30 de 30 em 2 sessões, esse score do reading não dá. E aí é você que tem que fazer o questionamento. Se você está se preparando sozinha, você que vai ter que fazer o questionamento. Eu tenho as estratégias para fazer a sessão do reading, eu estou sabendo encontrar as respostas, eu sei qual é o processo, mas eu não entendo o que eu estou lendo, porque isso acontece. Você sabe qual é o processo que você tem que fazer, mas você não entende o que você está lendo, o problema é o nível de inglês. Então você tem as estratégias para fazer essa sessão e você não tem o nível de inglês, ou você não tem as estratégias para fazer essa sessão. Esse processo é tudo que você que vai ter que fazer se você está estudando sozinho. Para você entender, porque é a partir daí que você consegue consertar o problema. Você sabe que, não, eu tenho que fazer um estudo direcionado, com estratégias e tudo, para eu conseguir tirar o máximo proveito do meu nível de inglês nessa prova. Ou eu preciso melhorar o meu nível de inglês e depois talvez fazer uma preparação direcionada ou voltar a me preparar sozinho. Então, todos esses questionamentos, por isso que eu falei, você tem que ser crítico. Tem que ser. Tem que ser muito crítico com você. Para que você saiba onde você tem que focar para melhorar. E aí fazer a prova só mais uma vez. E conseguir o score, não precisar fazer a prova 4, 5, 6 vezes, como a gente sabe que muita gente, infelizmente, acaba precisando fazer. É isso. Se você já fez a prova e não conseguiu o score que você precisava, deixa aqui nos comentários o que aconteceu, faça essa análise crítica e diz para mim o que aconteceu para você não conseguir esse score e o que você está fazendo agora em relação a isso para mudar isso e conseguir o score que você precisa na sua próxima tentativa. Não esquece, claro, se você gostou desse vídeo, de deixar aqui o seu like, de se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo.